Bom dia, galera, vamos lá, vamos dar continuidade lá ao nosso assunto, né, de transformações geométricas, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da página 149, vou virar aqui só pra gente... Página aqui, ó, 149, reflexões em relação a um ponto. Na primeira a gente fez reflexões em relação a uma reta, né? Então, vamos só complementar aqui o que ele diz aqui no texto sobre o ponto, né? Na figura, que é essa figura que está do lado aí do livro de vocês aí, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Na figura ao lado, o triângulo ABC, que é o que está na imagem, foi obtido do triângulo ABC a partir da reflexão em relação ao ponto zero indicado. Ou seja, ele teve um ponto zero, né? E essa reflexão, né, refletiu os pontos, né? Desse ponto zero eu criei o ponto B, o ponto C e o ponto A. E com a reflexão dele eu criei o ponto C, A', B' e C', né? Que é justamente a reflexão do meu triângulo original. Com esses pontos ou esses vértices, né, que criam o meu triângulo, eu criei um triângulo igual, né? Igual. Percebam que ele está sendo composto pelo mesmo eixo, só que ele está no sentido contrário, né? Mas tem a mesma quantidade de vértices e tem o mesmo tamanho, se você for verificar através dos quadriculados aqui do quadrinho, né, que tem aqui do eixo quadriculado da folha, tá? Percebam que ele está num sentido inverso, né? Olha onde está o B, lógico, o B vai estar o inverso aqui, ó, vai estar para o lado daqui, o A que está aqui está para o lado daqui, a reflexão dele, e o C é o ponto, tá? Que está central, que passa bem no meio do ponto zero. Então vamos continuar a leitura. Alguns pontos foram ligados às suas respectivas imagens por segmentos de reta. Note que 0 é o ponto médio de A e A', B, B' e C, C'. Então, o ponto 0 é o ponto médio. Por que o ponto médio? É o meio entre B' e A'. Ó. Percebam que a distância do 0 até B é o mesmo do 0 até B'. A distância do 0 até o C é o mesmo de que do 0 até o C'. E automaticamente a distância do A até o 0 é o mesmo de que o 0 até o A', né? Ele é idêntico, ele refletiu e tem que ter a mesma distância em todos os pontos, tá? O ponto tem que ser igual para todos. Percebam que ele refletiu no meu triângulo ABC e a gente fez com essa reflexão aqui de pontos, ó, em relação a um ponto. Que qual é o ponto? É o ponto zero. Olha só, ele está um quadrinho, 2 quadrinhos do ponto C. Automaticamente ele vai ter que estar 2 quadrinhos para me ter a reflexão desse mesmo ponto, já do outro lado do quadriculado. Percebam que aqui, ó, eu vou ter aqui, olha, vou só contar 1 quadrinho, 2 quadrinhos, 3 quadrinhos e já pego o ponto B aqui. Então, olha só, 1, 2, 3 e já pego o ponto B. Então, não tem como mudar. Os pontos e a distância são iguais na hora que a gente reflete os pontos, né? Lógico que eu tenho que ter um ponto de reflexão, que é justamente o ponto zero, para me desenhar essa minha figura geométrica, que é o que? Um triângulo, tá? Essa é a página 49, vou virar a página, tá? Para a página, cadê o número da página? 150, tá? A composição, né? Vou ler aqui a composição para você entender. Como é mera leitura, não tem muita coisa para a gente fazer. A gente vai ler e entender o que ele pede aqui, ó. Na figura ao lado foram feitas 2 reflexões em sequência, ou seja, ele refletiu uma e depois refletiu de novo a mesma figura, né? E eu com certeza vou ter várias posições, que é esse caso aqui, ó. Refletir os 4 pontos. Percebam que eu fiz aqui a mesma figura, né? Eu tenho aqui o trapézio ABCD e aqui eu tenho também o trapézio ABCD. Percebam que o que estava para baixo agora ficou em cima, né? Esses pontos de reflexão aqui, ó, tem a mesma distância. O ponto de reflexão está aqui, que é o ponto zero, o ponto médio para todos esses caras aqui, ó. Quando eu passo, eu reflito ele, ó. Se eu fosse interligar, eu ia interligar o D até aqui, ó. Ia ligar o C até aqui, o B passa pelo meio e o A também passa aqui pelo meio. E eu ia refazer essa figura. Tranquilo, olha só o que ele nos diz aqui, ó. Note que o quadrilátero ABCD foi obtido do quadrilátero ABCD normal, né? A partir da reflexão em relação ao ponto zero, já o quadrilátero ABCD foi obtido
do quadrilátero ABCD e a partir da reflexão em relação ao ponto P. Então, eu fiz uma reflexão no ponto 0, né, ou ponto O, como vocês bem queiram falar, e depois eu refleti o ponto P. Desse ponto P, eu fiz uma nova imagem, né? Eu tenho o ponto de reflexão aqui que está próximo, que é o A, e daqui em diante eu faço a interligação dos pontos para me poder fazer a reflexão. Percebam que naquele outro eu tinha como se fosse um espelho, né? Eu tinha uma reta, né? Como se fosse a minha mão espelhando aqui a minha caneta e ela ia aparecer do outro lado. Aqui não, eu tenho sempre um ponto de reflexão, né? Nesse primeiro caso eu tive o ponto 0, que eu refleti todos os pontos por ele e montei de novo o mesmo quadrilátero. Agora eu teve o ponto P e fiz a montagem do mesmo quadrilátero. Perceba que toda vez que eu monto ele inverte a posição, né? No primeiro caso ele estava o A para baixo, depois ficou para cima e aqui de novo ele está para baixo, né? Então toda vez que eu for refletir através de um ponto eu vou ter essa rotação dessa minha figura, né? É bom a folha aqui quadriculadinha justamente para a gente identificar o tamanho, para não passar, desenhar igualmente como está o meu quadrilátero, tá? Percebam que não é difícil, é somente isso. Professor, só é isso, professor, só é isso. Como eu estou falando de reflexão através de pontos, né? Percebam que esse quadrilátero ele tem a mesma medida aqui, ó. Tem dois quadrinhos aqui e tem dois quadrinhos aqui, que é C e D, ó. C e D, tá aqui, ó. Um quadrinho e dois quadrinhos. O B pega menos da metade de um e o A também pega mais da metade de um. Então, percebam aqui, ó. Corta e corta. Então, o tamanho deles tem que ser idêntico. Não é só eu refletir, mas identificar que o tamanho deles não vai alterar através de um ponto de reflexão. Nesse primeiro caso aqui, do original para o seu refletor aqui, ó, eu tive o ponto O. Desse que eu originei do primeiro, eu fiz a reflexão no ponto P e obtive o terceiro quadrilátero, né, da sua reflexão, que já é A2 linha, B2 linha, C2 linha e D2 linha. Então, olha o que eu vou pedir aqui. Como eu já sei que eu estou falando de pontos, então eu vou agora o que? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu vou fazer o que? Fazer a questão da atividade da página 150, questão 1 e 2. Simplesmente, olha, copie a figura em um papel quadriculado e construa os segmentos MN simétrico ao segmento MN em relação ao ponto S e M duas linhas e N duas linhas simétrico ao segmento M uma linha e M uma linha. Então, você vai fazer um ponto de reflexão e vai copiar, né? A questão 1. A questão 2 também você vai indicar aqui, tá? Questão 2. Na figura abaixo, vou ler aqui para vocês aqui. Na figura abaixo, o triângulo ABC é simétrico em relação ao ponto O. E o triângulo ABC A duas linhas, B duas linhas, C duas linhas é o simétrico A linha, B linha e C linha em relação ao ponto P. Copie as figuras em um papel quadriculado e represente os pontos O e P. Ou seja, nesse segundo caso aqui, ele vai dar o triângulo e você vai copiar apenas os pontos, né, de reflexão. Então, o ponto, onde vai ficar o pontinho de reflexão? No primeiro, você vai fazer a reflexão. Ele já te dá os pontos. Você vai refletir ele através desses pontos, tá? Então, é isso que eu quero. Não tem muita coisa para fazer, né? Ponto de reflexão, esse cara que está no meio. Refletir ele, né? Como é que se reflete? Eu passo sempre o meu ponto da figura original por dentro dele, crio o ponto de reflexão. Foi o belinho. C, criei o ponto de reflexão C'. Percebam que ele é o ponto médio, ou seja, ele tem que ter a mesma distância para cá, a mesma distância para cá. A mesma distância que tem daqui para cá, ele vai ter daqui para cá. E assim por diante. No exercício você vai fazer passo a passo. Primeira questão e segunda questão, tá? Vamos falar logo da translação. Lembrando que eu já quero a questão 1 e 2 lá de cima. Olha só. Translação. Acompanhe comigo aí. Vê se a imagem ficou feia agora, mas vê se agora melhorou. Na figura ao lado, o triângulo ABC da imagem foi obtido por uma translação do triângulo ABC. O vetor dessa translação está indicado pela seta de cor vermelha. Então vamos ver aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei a figura lá
e transladei, ou seja, eu andei com ela. Eu peguei, saí desse quadrante que ela está aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Eu tinha a figura aqui, transladar e andar com ela, olha, andei nessa direção e fiz a mesma situação. Tenho a mesma figura geométrica, claro que num outro patamar do meu quadriculado aqui. Vamos voltar para cá. A translação que leva A até a linha é representado pelo vetor A linha, ou seja, está aqui o vetor A linha, olha, essa setinha que indica aqui a translação, esse caminho do A até o A linha aqui, tá? Continuando. Vetor origem A e término em A linha. Na figura A', B', C, C', pois a medida dos vetores A, B e C são iguais e a direção e o sentido são os mesmos, tá? Então, olha só o que significa aqui a translação. É a isometria pela qual a figura é deslocada em determinada direção e sentido, de modo que a distância entre cada ponto da figura original e seu correspondente da figura obtida é a mesma. Então, transladar é eu andar, né? Estou transladando, estou andando. É como a gente fala, né? Vamos fazer a transladação, né? Vamos andar com alguma imagem, quem é da Igreja Católica sabe. Então, eu caminhei de um ponto até outro, em mesmo sentido e todos os pontos na mesma direção. É isso que é transladar. É deslocar a figura de um ponto ao outro, tá? Então, eu tinha uma figura bem centralizada e eu fiz uma transladação. Se eu andei com o ponto A nesse sentido, então todos os pontos também vão andar no mesmo sentido. É como se eu tivesse agarrado a figura e caminhado com ela para cá. Todos iam estar no mesmo sentido e na mesma direção. Tá? Bem tranquilo a translação. Tá? Todos entenderam aqui, né? Tá aqui os pontos, tá aqui a minha figura original e eu fiz a transladação nesse sentido. A seta indica o sentido e a direção, né? O sentido e a direção. Foi verticalmente, foi horizontalmente. Qual foi o sentido e direção que ela usou aí? No caso aqui, ela andou no sentido diagonal, né? Ela andou diagonalmente, né? Para o lado. Ela poderia andar vertical, horizontalmente, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, sim. Vai depender de como vai ser caminhado. O sentido e direção sempre vai ser o mesmo da figura, tá? Então é tranquilo. Olha aqui, já passando para a página 51. Composição de translação. Olha o que ele serve. Observe a figura abaixo. Nele foram feitas duas translações em sequência. Primeira, está aqui a figura. Vou até aproximar mais para a gente ficar mais nítido aqui. Deixa eu segurar com uma mão, não tremer a mão, né? Olha só, primeira figura. Aí eu peguei a setinha verde e andei com ela no sentido e nessa direção. Percebam que os pontos ficaram iguais. Andei na horizontal. Depois, diagonalmente, eu caminhei com ela. Eu peguei ela e trouxe ela para um outro ponto. Ou, se eu vim direto, eu saí daqui e cheguei aqui. Tá? Fiz o caminho direto, né? Da primeira para a última aqui. Tá? Então, a transladação, os pontos que estão pré-determinados nos vértices da minha figura, do meu quadrilátero, triângulo, que for desenhado, eu vou andar no sentido e direção em que a seta está me indicando, tá? Primeiro caso, setinha verde andou para o lado, está aqui ela, andou todos os pontos, andou 1, 2, 3, 4 casinhas. Então está aqui ela, tá? Então tamanho e medida é o mesmo. E depois eu vim na vertical aqui, né? No caso aqui eu andei diagonalmente para baixo. Então quando eu tiro, eu desloco, como se fosse no nosso primeiro exemplo, né? Diagonalmente. E aqui a seta grande nos indicando a saída da primeira até a última aqui direto, tá? Não tem muito o que a gente fazer, é simples a translação. Olha o que ele nos diz aqui, ó. A primeira translação leva o quadrilátero ABCD ao quadrilátero ABCD, todos linha, né? A linha, B', C' e D'. E está representado pelo vetor verde, né? Que é esse aqui, ó. Esse vetorzinho aqui, né? O vetor é a setinha que indica o sentido e direção. Na física vocês vão entender o que é o vetor melhor, tá? Então, olha só. A segunda translação leva o quadrilátero A', B', C' e D' ao quadrilátero A', B', C' e D' e está representado pelo vetor laranja. Vetor laranja. Ele te dá o sentido e a direção da figura, né? Então tá aqui o segundo vetor.
Olha o que ele diz aqui. Ele já está dando até resposta, né, aqui no caso. É possível obter o quadrilátero A duas linhas, CD duas linhas diretamente do quadrilátero ABCD por meio de uma translação, né? Se sim, represente o vetor dessa translação em um papel quadriculado, né? No caso, saiu daqui e partiu para cá, né? Veio através de uma translação, foi a translação direta, né? Ele saiu de um ponto e caminhou direto. Claro que eu posso, né, deslocar essa figura daqui para cá direto, que é o vetor que está bem aqui, né? Ah, professor, não está no meu caderno. Foi por isso que ele mandou você pensar e desenhar. Até que o vetor que andou direto, no sentido e nessa direção onde ele chegou aqui. Tá? Então eu posso caminhar assim. Então, como é bem tranquilo a translação, aí você vai fazer aí o pratique, né, da página 151, que é a questão A e B. Você vai fazer para mim a questão A e B juntamente com a página 150. Espero que todos façam, né? Ah, professor, não entendi. O assunto é bem tranquilo. Você percebe que quem até mesmo lê direto já entende o assunto. Estou falando lá da parte quase da geografia, né? Que fala em rotação, translação, né? É uma coisa que está envolvida em mapeamento, né? Em indicações que eu posso encontrar posicionamentos, né? Na geografia eu quero achar um local, eu vou lá e faço, né, um mapeamento, né? Que é justamente esse quadriculado. Então, quando eu for trabalhar na translação na geografia, eu já sei como é que eu faço, né? Esse caminho para me chegar a um determinado local, né? Rotação, né? Rotatividade, eu trabalho na rotação da Terra em torno do Sol, a Terra em torno do seu próprio eixo. Então tem aquela mesma linguagem, só que eu estou falando de forma matemática, tá? Então eu espero que todos assistam o vídeo e façam a questão da página 151 e 2 e o pratique da página 151. No mais, espero que todos estejam bem. Não deixem as atividades para me entregar em última hora. Não vai ter prazo, né, sobressalente, lá um prazo maior, tá? Já falei já bem no início do bimestre. Espero que todos me entreguem dentro do prazo. Esses exercícios aqui tem um prazinho um pouquinho maior. Se tiver alguma pendência, já podem enviar junto para mim, tá? No mais, obrigado. Dúvidas, acessem aqui comigo, batem um papo pelo meu PV, tá? Obrigado aí pela participação. Tchau, tchau.